sim, eu estou deitada na cama para falar sobre esse livro aqui, que é A Irmã da Sombra, que é o livro 3 das Sete Irmãs. As irmãs, na verdade, seu nome é Astero. Então, ela sempre foi meio que uma sombra do lado da irmã, a Ceci, que vai ser o do quarto livro, que ela nunca conseguia se comunicar com os outros muito bem. E apesar da Estrela ser mais velha que a Ceci, na verdade é a Ceci que sempre falava por ela. E aí chegou um ponto que elas se mudaram para Londres, tá? E a Ceci comprou um apartamento para ela, só que a Estrela já tava assim enjoada da vida que ela levava com a irmã, porque cada vez mais ela tava sofrendo, percebendo que ela teria que conhecer a própria história e várias coisas que ela começou a ficar irritada com a irmã, sabe? E aí tem várias coisas assim dela fazer aula de culinária e aconteceu um negócio lá com outro cara e culparem ela, né? E aí ela não falou nada, ela poderia ter falado, mas ela, por ser sempre quieta, não falou nada. E aí ela acabou indo procurar a história dela. Aí ela descobriu que seus ancestrais vieram da Cumbria. Eu dei um pouco a câmera porque tava tremendo muito, estava me irritando. Então, como eu disse, ela foi atrás da sua história e ela acabou numa livraria chamada Arthur Morstor. E, no caso, tinha morrido fazia uns 100 anos. Só que aí, na carta que o passado passou para ela, disse para ela procurar sobre uma mulher chamada Flora McNichol. E aí, o dono dessa livraria se chamava Orlando. E ele também estava interessado em ajudar ela, apesar que ele era um pouco, assim, esquisito. Ele decidiu ajudar ela. E o passado deixou também uma pantera. Então, vamos falar sobre a Flora. É abril de 1909 e ela tem uma irmã chamada Aurélia, que é mais nova, vai debutar em Londres. Só que a Flora não pode fazer o mesmo, então sempre a gente viu uma injustiça ali com as irmãs. Então acaba que a Flora fica sozinha em casa, né? Enquanto a mãe e a Aurélia vão para Londres, o pai vai numa temporada de caça e deixa a Flora sozinha em casa, cuidando, e ela pensa que isso na verdade é um bom treinamento para quando ela quiser ficar solteira, né? Vai ficar lá de boa. E ela também resgata um gato que estava se afogando e dá o nome de Pantera para ele, né? Então podemos ver um pouco a associação aí com que o passado deixou para ela, né? Uma pantera de estatueta. Então temos a chegada de Art, que é um lord, e ele tá sempre se aproximando ali de Flora, eles passam uma temporada juntos ali, né, sozinhos, ou escalar a montanha, fazer tipo de coisa, e ela disse que se a mãe visse assim, ela ia ter um negócio, porque ela tava usando calça, que era melhor para subir uma montanha. Eles se abrigam num lugar quando começa a chover, se beijam e tal. Só que o problema é que a Aurélia, a irmã mais nova dela, começa a ter sentimentos por Art e a Flora começa a se sentir mal com essa situação. Eles planejaram que a Art se casasse com a Aurélia e não com Flora. E os pais também dizem que eles vão vender a propriedade deles para Londres, cuidar de duas meninas, sabe? Vai ensinar botânica, desenho, essas coisas. E ela só que ela não podia levar todos os animais dela, né? Ela não tinha só um animal, ela tinha vários, tipo um zoológico. Tanto que ela não gostava de comer carne, então impossível vegetariana. Conseguiu falar com a Beatriz Potter, que é uma vizinha e escritora, e pediu para cuidar desses animais. Ela, de bom agrado, disse que sim, só que ela não podia ficar com a Pantera porque ela tinha um gato que era muito territorialista. Ela teria que deixar a Pantera, só que no dia da despedida não se achava o gato em lugar nenhum. Flora ficou triste, foi para Londres e aí acabou que encontrou o gato na cesta de piquenique dela. Então ele já sabia o que estava acontecendo e foi com a dona. Ela ficou feliz e a dona da casa aceitou ficar com o gato, aceitou tudo, sabe? Tanto que a Flora achou que ela ia ser tratada como uma empregada lá, mas foi justamente ao contrário. Então, quem hospeda ela é a senhora Keppel. E tem várias histórias sobre ela ali, que ela poderia estar ficando com alguém. E realmente, a Flora descobre que essa Keppel tá ficando com o rei, que o rei sempre vai visitar ela e tudo mais nas escondidas. E também temos Art indo atrás de Flora e dizendo que ama ela e quer ficar com ela, mas a Flora insiste para ele e pediu a mão da irmã dela em casamento, porque era planejado isso e que a irmã dela gostava dele, então é para ele casar com ela. E foi isso que ele fez, ele pediu a mão dela em casamento, né, da irmã, e a irmã foi pedir para ela sobre isso e a Flora também disse, ó, disse basicamente pros dois, fiquem com vocês dois aí, eu vou ficar de boa aqui, entende? Mesmo amando o Art. A filha de Keppel,
a Violet, que é de 15 anos, a mais velha das duas, começando a ter um sentimento a mais pela amiga, e aí ela tá com um pouco com medo sobre isso, né, porque as pessoas dizem que é errado, mas a Flora acalma ela e diz que tem vários tipos de amor, então não é pra ela ficar louca, né? A Flora também conta pra Keppel tudo o que aconteceu com a arte e tudo mais, e ela disse que o segredo dela tá super guardado com ela. Então, voltamos pra Flora em 2007, onde ela vai com o Orlando pra casa dele, ajudar a cuidar do sobrinho que não fala, ele fala por Libras, né? E aí ela gosta muito assim do lugar que ele vive, é uma casa enorme e ela, tipo, ela se via morando naquele lugar. E aí voltamos pra Flora, porque o quê? A história de Flora estava sendo contada em diários dela. Então, a parte dos diários sumiu. E aí, depois de um tempo, eles acharam esses diários de novo, então ela pôde continuar lendo sobre Flora. Nessa parte do livro, temos algumas revelações bombásticas, que é o Art casando com a irmã de Flora. E aí aparece o Fred, que é um visconde, que pede Flora em casamento e a Flora é obrigada a aceitar, porque ele viu o Art e a Flora se beijando no jardim, então ela é meio que obrigada a aceitar pra ele não contar pra todo mundo. Quando a Flora fica grávida e pede pra irmã ir lá ajudar ela, ela aguenta o orgulho e vai atrás, né, pra ajudar a irmã. Só que aí, nesse meio tempo, a Aurélia acaba descobrindo sobre a irmã e a Art e manda ela embora e que ela nunca mais quer ver a irmã na vida, né? Então se separam totalmente e era isso basicamente. O rei acaba morrendo e aí todo mundo fica muito triste e tudo mais. Só que o que? A senhora Keppel é uma amante do rei, não é mesmo? E aí na hora da morte ela não pode estar muito presente com o rei como ela gostaria e a rainha teve que ficar. Aí a condessa, que é a mãe do Fred, vai até Flora e diz que o casamento está cancelado porque como a Flora é muito próxima da senhora Keppel, meio que esse casamento seria um desrespeito para a rainha, né? E também o porquê que seria um desrespeito. Porque a mãe da Flora andou com o rei um tempo atrás, com esse rei, e aí a Flora descobre que ela é filha do rei, né, ilegítima, porque não é com a rainha. E ela fica super chocada, né, e tanto que o rei dá uma estatueta de pantera para ela, né, de presente, e assim foi um baque para ela, e também o rei deixou um dinheiro para ela viver como ela quer, tá, no anonimato, enfim, pra se ela quiser fazer o que ela quiser. Esse também foi um dos motivos que ela não podia debutar em Londres, porque se ela se apresentasse em frente ao rei e à a rainha imediatamente ia saber quem ela era, por causa da mãe dela e por tudo, né? Então ela meio que foi obrigada a não debutar em Londres por causa disso. Ela pede abrigo para a Beatriz Potter e ela deixa ela ficar lá. Então a Flora compra uma casa, uma fazenda, né, com o dinheiro que o rei deixou para ela. E ela fica morando sozinha com seus animais por 9 anos, sabe? Só ali com a companhia da Beatriz e tal, mas sem ninguém mais da família. Ela também tem uma coisa muito triste, que é o Pantera morreu, né, de velhice. Ela ficou muito mal com isso. Pensa, o animal tava muito tempo com ela. É a mesma coisa que meu gato morresse, eu ia ter um treco. Também a Flora acaba adotando uma criança órfã chamada Ted, né, que a Beatriz chegou lá dizendo da criança e tal. A Flora se fica muito triste com isso e acaba adotando essa criança. A Art aparece depois de muito tempo comunicar a morte da irmã e o último pedido dela seria que a Flora cuidasse da filha dela como se fosse dela mesmo. E aí, em 1920 temos o casamento de Art e Flora. Em dezembro de 1943 a Beatriz acaba morrendo e ela deixa no testamento a livraria Arthur Mostor para a Flora, né? Então, a filha de Aurélia se chama Louise e ela conheceu um cara chamado Hubert Forbes e acabou se casando com ele. E eles se mudaram para uma fazenda chamada Home Farm, que fica perto da propriedade da casa deles, né, onde o Art e a Flora moram, que se chama Rick Wilk. Onde essa fazenda, a Rick Wilk, é onde a estrela se encontra atualmente. Com o tempo, o Ted começa a mostrar suas asinhas, ele parece uma pessoa muito desprezível e acaba que ele engravida uma moça, mas ele não quer casar com ela, então a Flora vai lá e dá dinheiro para essa mulher e ela vai embora sem nunca mais olhar para trás. E aí o Ted acaba casando com Dixie e acaba morrendo num bombardeio
das forças aéreas dos aliados, e aí o Ted fica, né, com a herança de tudo. Só que aí, como eu disse, ele estava mostrando ser uma pessoa desprezível, e aí a Flora compra a Home Farm e as terras e deixa Rio Wilk para eles ali, né? E aí meio que acaba a história por aí. E aí vou falar da Estrela, o que ela descobriu sobre a família dela e quem que é a mãe dela e de onde é que ela veio. A Estrela descobre que tem parentesco com o filho ilegítimo de Ted, é aquele que a Flora deu dinheiro pra mulher ir embora, né? A Tessie Smith. Então Moose acaba achando a mãe de Estrela e levando pra fazenda. E aí a mulher diz que na verdade ela achava que a filha estava morta, que a mãe dela disse que a criança tinha nascido morta e até forjou um obituário para dizer que estava morta e tudo mais. Então isso foi um baque, né, para ela descobrir que a filha estava viva e na verdade o nome da Estrela na verdade era Lucy Charlotte. Então a primeira vez que a Estrela entrou dentro daquela casa, né, da Hewitt, ela achou que a Margarida tinha um filho chamado Rory, tá? E a Margarida era prima do Orlando e do Moose. Então sempre achou que eles eram, né, que ele era filho, mas na verdade o Rory é filho do Moose. E por que ele não conseguia olhar para a criança? Porque ele viu o assassino da sua mulher. E aí ficou bastante tempo assim, tanto que o Rory ele fala por Libras. E aí a mulher dele também fazia isso. Então a Estrela ficou um pouco em choque por descobrir, mas acabou que o Moose ficou assim contente por superar um pouco isso e querer ficar com a criança. O Moose e a Estrela indo pra a antiga fazenda da Flora, né, onde ela deixou, que lá virou um hotel. Assim que eles voltaram, eles foram se hospedar em Rio Wilk, porque o Moose trocou de casa com a Margarida, porque a Margarida ia se mudar para Paris, e já que ela conheceu uma mulher lá e se apaixonou e queria ficar com ela. Um mito aí do nome do Moose, que na verdade é Enomal, do grego, e com o nome da estrela, né, que seria Asterópolis. Seria que Enomal era casado com Asterópolis. E outras histórias dizem que era o seu filho, mas o Moose diz que na primeira vez que ele escutou o nome dela, sabia que era para eles ficarem juntos, e realmente ficaram. Aí temos também uma parte assim da Ceci não aceitando muito bem a Estrela criar asas e querer voar e deixá-la sozinha. Tanto que a Ceci largou a faculdade de artes que ela estava fazendo e foi embora. E aí a galera ficou um pouco preocupada com o que estava acontecendo com ela e tal. Mas a Estrela disse que ela precisava ter a própria voz. E tanto que Passat sempre dizia que elas eram próximas, né? E essa ligação nunca ia se desfazer, mas que as duas precisavam viver as suas próprias histórias, né? Então essa foi a história de Estrela, ficou um pouco curta, eu acho, mas é que faz muito tempo que eu li ela, né? O tanto que eu fiz um script aqui para lembrar tudo o que aconteceu, né? Então, pontos principais é que a Flora descobrindo que era filha do rei e tal, esse negócio do amor, que mesmo depois de um tempo eles queriam ficar juntos ainda. Mas basicamente foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então curta, se inscreva, compartilhe. E agora eu estou lendo o quarto livro, que seria a história da Ceci. E depois eu venho contar pra vocês como é que é a história dela.